Simbora, galera, mais um vídeo aqui no BPR. Vamos falar de contratações, porque o presidente João Paulo trouxe algumas entrevistas, né? Desde anteontem, lá no evento que ele fez para conselheiros e imprensa. Não ele fez, né? O Ceará fez para lançamento do portal da transparência e tal. E a gente trouxe aqui parte da entrevista dele. Ontem foi dia de ele participar do Esporte do Povo, do Futebolês, e ele falou sobre contratações mais uma vez, falou sobre centroavante, cara. O Ceará vai trazer centroavante? Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre proposta recebida aí pelo Pedro Henrique. Pedro Henrique teve proposta para sair, mas o João Paulo já adianto para vocês, já descartou aí, o Ceará não vai negociar o jogador neste momento, tá bom? Chega nesse vídeo, deixa o like, compartilha, manda pra geral, quem puder, seja membro BPR, o membro tem a mensagem de destaque por aqui e entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. Vamos pro vídeo. Simbora, galera, vamos reagir aí então a dois trechos da entrevista do João Paulo lá no Futebolês. Quem quiser chegar a assistir na íntegra, é só acessar o canal do Futebolês aqui no YouTube e vou trazer aí o corte que ele fala sobre centroavante, cara. Até desculpa aí o Danilo Queiroz, hein? Pausei no momento que ficou esquisito aí pro Danilo. Um abraço pro Danilo, que fez a pergunta sobre centroavante. E assim, já adiantando para vocês, a gente falou sobre isso ontem, né? O João Paulo já tinha dito que o Ceará precisa ou tende a contratar 2 a 3 peças, volante, ponta e talvez, né, um atacante, um centroavante área. E o João Paulo explicou um pouquinho mais sobre isso. A ideia mudou em relação ao centroavante? Será que vai mesmo contratar um centroavante ou é uma ideia de eu quero, mas tem que ser um jogador que esteja dentro daquelas características e não é a prioridade? Danilo, olha, assim, vamos lá. Hoje a gente está buscando esse nome, tá? Eu também me preocupo muito, não vou, como eu falei, não vou trazer por trazer essa peça, né? Porque eu considero o Guilherme um jogador de muito potencial, apesar de ser jovem, né? Não quero tirar o espaço dele, né? Então eu prefiro, não vou trazer um jogador por trazer. Agora, a gente está buscando esse nome, né? Se for um jogador, já tem algumas opções, eu já tenho algumas opções em vistas, nós já temos contactado alguns agentes e clubes dessa posição e pode ser que aconteça, né? Agora, como eu falei, eu não vou também trazer, se for aposta, eu não vou trazer. Se for por trazer por aposta, eu prefiro deixar, manter do jeito que está, porque eu acredito muito no potencial do Guilherme, né? E tem o Ailon que pode fazer essa posição, tem, por exemplo, o próprio Pedro Henrique que também pode fazer a função. Então a gente precisa ser muito cauteloso em relação a isso. A gente fala muito de... Pode ser que aconteça, né? Falou o João Paulo. Ou seja, busca no mercado, mas não vai trazer por trazer. Quando ele fala trazer por trazer, eu imagino que seja a questão, por exemplo, quando o Ceará trouxe o Lelê, e eu acho que a intenção de trazer o Lelê foi uma intenção de trazer um cara para ser sombra do Pedro Raul, só que isso não aconteceu, né? Na prática, acabou não sendo uma boa contratação dentro de campo. Acabou até rendendo milhões, né? A negociação do Lelê aí, que foi vendido para o exterior, rendeu ali cerca de 2 milhões de reais para o Ceará. Tudo bem, isso até foi legal, mas em relação ao campo em si, né? Ao que foi feito dentro de campo, ao resultado do jogador em si, acabou sendo decepcionante. Eu acho que dá para falar dessa forma. A vinda do Lelê não agradou no final das contas, né? Infelizmente ele acabou não rendendo o esperado. E aí, para fazer uma movimentação de mercado aí em relação a um novo 9, a um jogador ali que seja sombra do Pedro Raul, só se realmente vier para ajudar, jogador de qualidade. Se não for o caso, aí usa o Guilherme da base, usa o Pedro Henrique. Em relação a isso, eu concordo, mas, cara, eu acho que o esforço tem que ser feito realmente para trazer essa sombra do Pedro Raul. Lembrando que Pedro Raul já é desfalque no jogo contra o Corinthians, né? Que é um jogador emprestado pelo Corinthians, não vai poder atuar contra o time paulista. Já temos um desfalque certo aí nessa partida e só temos aí o Guilherme, Ailon, né? E talvez Pedro Henrique improvisado para trazer outro jogador ali para atuar na ponta. Cara, tem que trazer, cara. Eu acho que é uma posição que tem que ser tratada como prioridade, sabe? Um jogador de qualidade ali para ser sombra do Pedro Raul, tá bom? O João Paulo também falou sobre Pedro Henrique. Vamos ver o que é que ele citou também nessa entrevista. Pedro Henrique recebeu proposta
para sair do Ceará e o Ceará não quer negociar jogador, não. Chegadas, eu vou perguntar de novo sobre saídas. O Ceará recebeu alguma sondagem de algum clube a respeito de algum atleta? O nome do Mugni, por exemplo, foi citado? Não, Coisa do tipo. eu gosto de falar, Caio, quando é oficial, tá? O que Isso que eu tô falando. Chegou alguma coisa de assim, fato ao clube? que Não tô o falando que fala da imprensa, essa coisa, eu não posso falar porque não é oficial, eu não falo. O que chegou de fato foi uma proposta para o Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, mas a gente negou, não foi bem longe do que hoje é o valor que a gente pensa, e o Pedro Henrique é um jogador muito importante, está no nosso planejamento, tem um contrato até o final do próximo ano, então a gente conta com o jogador. Então, de fato, o que chegou de forma oficial foi só uma proposta pelo Pedro Henrique. Mas seu Sala tem tocado assim nem pra, como é que tá a situação aí? Hoje, eu até já fui atrás dessa informação e já me negaram sobre uma possível saída do Ramon Menezes pro Atlético Goianiense. Já me disseram que não existe essa situação. Não tem sondagem. Eu tenho uma relação muito boa com o presidente do Atlético Goianiense, o Adson, né? Provavelmente ele deveria me ligar, até porque o Ramon já foi jogador de lá, né? Mas não teve nada em relação ao Ramon, não. Pelo menos que tenha chegado a gente, não. Claro. Aí, quem quiser ver na íntegra, acessa lá o canal do Futebolês, né? Ele falando aí que Pedro Henrique teve proposta, foi o único jogador que realmente recebeu proposta aí do Atlético Paranaense, mas imagina, será perderia mais um titular, né? Pedro Henrique é um titular da posição, teria que contratar mais um jogador para essa posição e não vejo sentido realmente de liberar Pedro Henrique, até porque a proposta foi bem abaixo aí, não tinha vantagem financeira, pelo menos foi assim que viu o presidente do Ceará, e ele aproveitou para descartar também a saída do Ramon Menezes. Tudo bem que a título de hoje ele fala isso, né? Mas não dá para a gente também cravar, né? Ramon Menezes é um jogador ali que é reserva, não está tendo muita oportunidade, a gente não sabe se pode rolar alguma coisa mais para frente, mas até então o Ceará não vai contratar nenhum zagueiro, porque conta aí que não vai, né, com essa possibilidade que não vai perder zagueiro nesta janela. Em resumo, é o que a gente já tem dito todos os dias aqui em lives, em conteúdos. O Ceará vai buscar no mercado, ou está buscando, né, um volante, um ponta e, se der, um centroavante. Esse se der que a gente tem que tirar. Eu acho que centroavante tem que ser prioridade também. A gente não pode contar que Pedro Raul vai jogar todos os jogos, ou o Guilherme vai chegar e vai conseguir render nos jogos que ele for acionado. A gente precisa de possibilidades. Lembrando, cara, isso é um alerta muito grande que fica. O mês de julho é muito importante para o Ceará, porque a gente está no mês de tabela, mas é um mês que pode nos jogar lá para baixo. Tudo bem que pode jogar lá para cima também. Mas são tantos jogos em sequência. Só para ter ideia, eu gosto de relembrar essa sequência, cara, porque tem clássico na Copa do Nordeste, que é muito importante para o anímico, né? Muito importante para a confiança, vencer o Sport, tentar essa classificação. Mas logo depois tem Clássico Rei, que é mais importante ainda para a confiança da equipe, para a pontuação da equipe, por essa questão de rivalidade. Ninguém quer ver o nosso rival saindo da crise, ainda mais contra a gente. Aí Corinthians, que é um jogo que tem o desfalque certo do Pedro Raul. Inter fora, que é dificílimo. Mirassol em casa, que é enjoadíssimo. Enfim, não tem jogo fácil e é tudo assim, ó. 3, 4 dias depois, o Condé precisa de opções. O Condé precisa de jogadores ali à disposição para que consiga rodar esse elenco e lidar com esse desgaste, né, tanto mental como principalmente físico, nesses jogos que o Ceará vai ter no retorno do futebol, tá? Daqui a menos de uma semana já tem jogo. Já tem o jogo contra o Copa do Nordeste, aí não para, maratona de jogos, e a gente vai estar todos os dias aqui, cara, falando sobre essas partidas e tudo mais em relação à contratação. Já tá demorando, né? Já dá pra falar assim, tá demorando, já era para ter chegado, já era para estar aí se integrando à equipe, se preparando para esse retorno do futebol. Eu acho que já é uma falha, sim, tá? A gente sabe, né, do respaldo que a diretoria de futebol tem conseguido com seu torcedor, mas a pressão só tende a aumentar. Eles vão ter que saber lidar com isso também. Beleza? Deixa aquele like aqui. Antes de sair, cara, deixa o hype também, aperta aqui embaixo quando aparecer, hype e tal. É importante pra gente manter o engajamento aqui, manter trabalhando todos os dias pra vocês. Fechou? É isso. Valeu, até a próxima. Bora, vozão!